Olá, alunos, tudo bem? Professor Guilherme de volta, trazendo hoje aqui para vocês um assunto extremamente importante. Hoje, para as provas de vestibular, nós vamos discutir movimento harmônico simples. O MHS é um assunto que antecede a ondulatória, tá certo? Então, para você entender o movimento de uma partícula quando está submetida à ação de uma onda, é por isso que nós estudamos o MHS, tá joia? Então vamos lá, o que é o movimento harmônico simples? Nós vamos colocar aqui uma definição técnica, mas nós vamos tentar também entender ele no sentido prático, tá certo? Então o MHS, ele seria um movimento oscilatório. E esse movimento oscilatório, ele acontece num intervalo de tempo definido. Então, por isso que nós escrevemos um movimento oscilatório periódico. Então, imagine que algo esteja oscilando num intervalo de tempo fixo. Imagine que algo esteja realizando um movimento de vai e vem num intervalo de tempo sempre igual. Como, por exemplo, o pêndulo de um relógio. Se você imaginar um relógio de pêndulo, esse pêndulo ele sempre realiza um movimento oscilatório num intervalo de tempo fixo, tá joia? E isso nós podemos entender de certa forma como sendo um movimento harmônico simples. Então tá aqui, essa é a definição inicial do MHS, e agora nós vamos fazer uma análise matemática a respeito disso, tá? Nós vamos tentar entender a posição de um objeto e nós vamos tentar entender a velocidade e a aceleração pensando nesse movimento. Só que nós vamos fazer para esse objeto uma descrição matemática, tá joia? Agora, vale lembrar também que quando você fala no movimento harmônico simples, o exemplo aqui do pêndulo de um relógio é só para a gente poder entender na prática como seria isso, como seria um movimento oscilatório periódico, né? Mas, se você pensar matematicamente, como é que nós vamos descrever o movimento harmônico simples? Eu gostaria que vocês entendessem que a descrição do MHS nós vamos fazer em cima de uma projeção. Então, nós vamos projetar horizontalmente o movimento circular uniforme. Então, uma projeção horizontal do MCU. Então, vamos supor que você tem uma partícula rotacionando em movimento circular. Se você colocasse esse movimento, projetasse o movimento circular numa reta horizontal, como se fosse a sombra dessa partícula na horizontal, o resultado é o MHS. Então, a sombra de um movimento circular uniforme num eixo horizontal é o movimento harmônico simples. E é isso que nós vamos escrever aqui, tá bom? Então, aproveita para paralisar o vídeo para você poder fazer as suas anotações, que agora eu vou apagar para a gente começar com a parte matemática. Legal? Vamos lá. Então, na sequência, nós vamos começar estudando as funções do movimento harmônico. E a primeira função que nós vamos estudar é a função da posição. Ela vai dar origem a todas as outras, tá? Nós podemos fazer aqui dois caminhos, um caminho matemático tradicional, que seria em cima das figuras, fazer a análise do movimento, mas para quem tem um conhecimento matemático um pouco mais aprofundado, você pode, a partir da primeira equação, ir derivando essa equação e obtendo as outras. Então, a partir da equação da posição, você pode derivar e obter a equação da velocidade, derivar novamente e obter a equação da aceleração. Nós vamos fazer por um outro caminho, tá? Imaginando que você não tem um conhecimento sobre derivada de função. Então, nós vamos usar um caminho mais trabalhoso, porém, que dá para todo mundo resolver, dá para todo mundo trabalhar por esse caminho, né? Mesmo você não conhecendo muito de matemática. Beleza? Vamos lá, então. Então, a primeira equação, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar aqui a função
posição. E a função posição nós vamos chamar de x. Então, x vai ser a posição da partícula que executa o movimento harmônico simples. Tá joia? Então, x será a função posição. Tá? Então, vamos supor que você tem uma partícula aqui que esteja rotacionando em movimento circular e uniforme. Tá? Nós vamos traçar um eixo aqui. Fazer uma outra circunferência um pouquinho menor. Essa ficou muito grande. Então, diminuindo um pouquinho o tamanho aqui para a gente poder traçar a nossa partícula, eu vou fazer um eixo horizontal aqui. E vamos marcar o centro dessa trajetória. Pessoal, então agora esse aqui vai ser o nosso eixo X. Tá legal? Gostaria que vocês pudessem observar aí. Então, nós temos o eixo X aqui. E qual que é a ideia desse movimento que nós vamos descrever matematicamente aqui? Vamos usar as tampinhas das canetas para a gente poder entender melhor isso. Tá? Vamos supor que essa tampinha em azul seja a de uma partícula que está realizando um movimento circular uniforme. Tá bom? E essa tampinha em vermelho vai ser a sombra, a projeção horizontal desse movimento circular, tá? Então seria mais ou menos assim, ó. Enquanto a bolinha azul está rotacionando com velocidade constante, hein? Movimento circular uniforme, velocidade constante em módulo. Então, enquanto essa partícula em azul está rotacionando aqui, ó, a partícula em vermelho está presa em cima desse eixo horizontal. Tá certo? Vamos ver como seria? Então vai ser isso aqui, ó. Elas estão juntas nas extremidades e a bolinha vermelha, ela acompanha o movimento da bolinha azul. Percebeu? Isso é que nós falamos que seria a sombra, né, desse movimento. Então você vai acompanhando a bolinha azul e aí esse acompanhamento da bolinha azul, eu vou tirar a bolinha azul agora, esse acompanhamento é que se tornou o movimento harmônico simples. Tá legal? Então vamos congelar esse movimento num determinado instante, numa determinada posição, que seria isso aqui, ó. Então vamos supor que a nossa bolinha azul, você congelou o movimento dela aqui. Então ela está rotacionando sempre no sentido anti-horário, tá legal? E aí, verticalmente abaixo dela, nós temos, então, a bolinha que executa o movimento harmônico simples, que é a bolinha em vermelho que a gente representou até agora há pouco aqui. Tá joia? Então, essa bolinha em vermelho, descrevendo o movimento harmônico simples, o MHS, e essa bolinha em azul fazendo o movimento circular e uniforme. Muito bem. Então, como aqui é o meu eixo X, nós vamos ter um valor máximo de X, um valor mínimo de X e o valor nulo, que é aqui no meio. Então, aqui nós vamos chamar de amplitude positiva. Aqui no centro é o zero. E aqui é a amplitude negativa. Tá joia? Muito bem. Essa amplitude vai ser um valor qualquer, depende do movimento que nós temos. 20 centímetros, 40, meio metro, não sabemos, tá bom? Então, por isso que nós chamamos de amplitude positiva e negativa, né? Então, vai ser o seguinte, para descrever a posição X em que essa bolinha em vermelho se encontra, nesse momento você tem um valor de X aqui, que eu estou pintando em vermelho para vocês enxergarem. Então, esse X que eu estou destacando aqui nesse momento, quanto vale esse X? Não sei, 0,7 de A, 0,8 de A, não sabemos, né? Mas nós queremos uma função para esse X. Porque, veja, esse X ele não é constante, ele é variável. Conforme a bolinha azul vai rotacionando aqui, o X vai mudando. Então, eu preciso de uma função que me descreva X. Quem é essa função? Então, vamos trabalhar assim, ó. Eu vou pegar a posição da bolinha em azul e vou traçar um raio aqui. Só que esse raio,
não sei se vocês concordam comigo, ele tem o mesmo valor, o mesmo comprimento da amplitude. Né? A amplitude tem o valor do raio. Então, ao invés de chamar de raio, nós vamos chamar de amplitude. Tá joia? Espero que todo mundo tenha enxergado isso aí, né? E aí nós vamos trabalhar com esse ângulo. O ângulo que nesse momento existe entre essa reta radial, que é a amplitude, e o eixo x. Vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. Tá joia? Muito bem. Então, o que eu tenho na mão aí? O ângulo θ, o cateto adjacente a θ, que é x, e a hipotenusa, que é o A. Vamos construir? Então, se eu pensar no cosseno de θ, porque o x aqui é o cateto adjacente, então eu começo a fazer a descrição aqui, ó. O cosseno de θ, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então eu pego essa hipotenusa e passo multiplicando, de maneira que x é igual a A vezes o cosseno de θ. Tá joia? Olha, a minha função estaria pronta desde que o θ fosse constante. Só que o θ ele é variável e eu quero uma função temporal. Eu quero x dependendo do tempo. E onde está o tempo? O tempo está dentro do θ. Porque conforme a partícula em movimento circular vai se movimentando, o que vai acontecer? O tempo vai passando e o ângulo θ vai variando. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu não sei se vocês lembram dessa definição. Eu posso pegar a velocidade angular do movimento circular uniforme, ômega é igual a Δθ sobre ΔT. Então, eu vou abrir o Δθ, eu escrevo θ menos θ0, e no ΔT, T menos T0. Tá joia? E vou trabalhar com o instante da partida sendo nulo. Então, o T0 aqui vai ser 0. Então, eu vou pegar esse T que eu tenho aqui embaixo, vou passar ele multiplicando. Então, eu fico com ômega vezes T igual a θ menos θ0. Tá joia? E aí eu pego esse θ0 e jogo para o outro lado positivo. Então, fazendo isso, eu consegui uma função para θ, em que θ é igual a θ0 mais ômega vezes t. Lembrando que ômega é a velocidade angular do movimento circular uniforme. Então, veja, eu consegui uma função para este θ, tá certo? E uma função temporal. Então, agora eu faço essa substituição. Vamos fazer isso? Então, nós vamos trocar esse θ aqui por essa função aqui, ó. Tá joia? Então, substituindo a estrutura de θ lá na função, nós conseguimos o nosso intuito, que foi construir uma função posição, uma função de x, vinculada com o tempo. Vamos ver como é que fica essa função? Então, x é a amplitude vezes o cosseno, argumento do cosseno, θ0 mais ômega vezes t. Então, isso aqui, pessoal, é a nossa função, tá? Função posição. Vamos ver, então, quem são as constantes e quem são as variáveis? Então, eu vou colocar um asterisco em cima das constantes, tá? Constantes, para quem lembra direitinho, são os valores que nós podemos substituir por números fixos para uma determinada análise. Então, eu estou estudando um determinado movimento harmônico simples. Então, naquele movimento, a amplitude tem um valor definido, a velocidade angular tem um valor definido e assim por diante. Por isso que nós chamamos de constantes, tá? Então, nós temos aqui, ó, o A, que representa a amplitude, o θ0, que é a fase inicial, já podemos falar disso daqui a pouquinho, e o ômega, que é a velocidade angular. Então, essas grandezas todas são constantes. Então, elas serão trocadas por números. Agora, quem são as variáveis? Veja, o t é a nossa variável, né? É o instante. Então, nós podemos controlar a função pelo instante. Só que aí, esse instante variando, ele faz o cosseno variar, e variando o cosseno, o x varia. Tá joia? Então, as nossas variáveis aqui serão
o t e o x. Tá certo? Então, nessa estrutura que eu desenvolvi com vocês aqui, nós temos o a, que representa a amplitude dessa função. Eu tenho o θ0, que representa a fase inicial. E eu tenho o ômega, que representa a velocidade angular. Velocidade angular que muitas vezes nós chamamos de pulsação, porque quanto maior for a velocidade angular desse movimento circular, mais rápido essa bolinha vermelha pulsa aqui nesse eixo X. Tá certo? Então essa é a nossa função. O A é a amplitude, como eu falei para vocês, são os extremos aqui dessa trajetória do eixo X, né? Esses extremos, como nós vimos lá anteriormente, vão ser medidos em centímetros, né? Em metros, depende aí da função, de quem você está analisando, mas geralmente em centímetros, né? O movimento harmônico ele não tem grandes amplitudes no cotidiano, tá certo? Geralmente o que se move em MHS são corpos que têm pequenas amplitudes, em torno de centímetros, tá? Então a amplitude, uma medida de comprimento, e aí o θ0. Professor, quem é o θ0? Esse cara é a fase inicial. Então vamos supor que você começou a observar o movimento dessa situação aqui, e vamos supor que nessa situação, esse ângulo em verde seja um ângulo de 45 graus. Então a nossa fase inicial vai ser 45 graus. Só que aqui nós não trabalhamos em graus, nós trabalhamos em radianos, né? Então essa fase inicial seria o nosso π/4, tá bom? Beleza? Então, e a velocidade angular, como eu falei para vocês, a velocidade do movimento circular uniforme que reflete na pulsação dessa partícula do MHS. Tá bom? Então, essa é a nossa função. Eu vou fazer uma análise agora com ela. Quando que ela atinge os valores máximos, mínimo, nulo, né? E o que tem que acontecer para isso, tá bom? Então, se você quiser dar uma paradinha no vídeo aí para fazer as suas anotações, esse é o momento. Vai lá, pessoal. Beleza? Muito bem. Então é o seguinte, ainda dentro da função posição, vamos fazer uma análise agora, porque ela é uma função trigonométrica, e nós sabemos que as funções trigonométricas, elas são funções que adquirem um valor máximo, né? Então, ela não é exatamente o valor do cosseno, mas é o cosseno multiplicado por um número. Então, vamos lá. Se você pensar no estudo dessa função, nós temos um valor máximo que ela pode assumir, nós temos um valor mínimo que essa função pode assumir, e nós temos um valor nulo da função. Tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, qual é o máximo valor que a função pode assumir? Vamos escrever a função aqui embaixo? Então, a função é x igual a amplitude vezes o cosseno de θ0 mais ômega-t. Tá certo? Então, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, que no fundo, se você olhar a função como um todo, o que ela é na prática? Na prática, essa função nada mais é do que um número, uma constante, multiplicando um valor de cosseno. Então, o máximo valor que a função pode adquirir é x igual a mais a amplitude. Agora, quando que a função vai adquirir o valor x igual a mais amplitude? Quando todo este cosseno aqui, ó, que vai se transformar num único número. Então, quando este cosseno todo se transformar no número 1 positivo. Então, quando o cosseno de θ for igual a mais 1, aí a nossa função adquiriu o máximo valor. Agora, a pergunta é a seguinte. Qual o ângulo que você tem que ter para que o cosseno atinja o valor mais 1? Tá certo? Então, o ângulo θ, o argumento do cosseno, ele tem que ser 0 ou 2π.
radianos. Tá? 0 ou 2π radianos é o valor que o cosseno tem que adquirir para que a função, então, tenha o seu valor máximo. Entenderam a análise da função? É isso que nós vamos fazer daqui em diante. Então vamos pegar o oposto agora. Qual que é o mínimo valor que essa função pode adquirir? O mínimo valor é x igual a menos a. Não é verdade? Isso acontece quando o cosseno de θ adquire o valor menos 1, e isso acontece em θ igual a 180 graus, que nós vamos colocar aqui em radianos com o valor π. Beleza? E aí, finalizando então o estudo da função, o x nulo, o x vai ser igual a zero em duas situações, né? Então, quando o cosseno for zero, e quando nós dizemos duas situações, nós estamos falando com relação à partícula que descreve o movimento circular uniforme. Então, lembra que quando a partícula azul passava pela parte de cima, ou dava a volta e passava pela parte de baixo, a partícula do MHS, a bolinha vermelha, estava no centro, no zero. Mas você pode prever isso pela função. O x vai ser zero quando o cosseno for zero. E a pergunta é, quais são os valores de θ que fazem com que o cosseno seja zero? Então, nós sabemos que o cosseno ele é zero em 2 pontos. O cosseno é zero em θ igual a π sobre 2 radianos e também em 3π sobre 2 radianos. Tá joia? Então, nessas duas posições é que o cosseno adquire o valor zero e aí, então, acaba anulando a nossa função. Então, isso é o estudo da função, é tentar enxergar o seu comportamento em pontos específicos. E é isso que as provas de vestibular vão cobrar de vocês. Beleza? Eu vou deixar vocês aqui com aquele momento do print, tá? E vou já chamando a atenção que nós vamos agora começar o estudo da função velocidade. Tá joia? Então, pensando na mesma ideia de um movimento circular uniforme que vai ser projetado sobre um eixo X, nós vamos fazer agora a análise da função da velocidade. Vamos junto? Vamos lá. Pessoal, então, começando a nossa segunda análise, aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito da função da velocidade, ou simplesmente função velocidade. Muito bem. A função velocidade ela já é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Então, nós vamos tentar fazer uma demonstração aqui, para vocês poderem entender de onde nós vamos tirar os cálculos, tá certo? Então, vamos imaginar novamente aquela estrutura que a gente fez para poder fazer a análise. Aqui nós temos o eixo X, que é onde nós vamos ter a nossa partícula do movimento harmônico simples, do MHS. E aqui o eixo Y. Muito bem. Então, aqui o nosso X igual a zero. Aqui o X na amplitude positiva e aqui o X na amplitude negativa. E vamos congelar o movimento dessa partícula, tá? Vamos congelar o movimento dessa bolinha que realiza o movimento circular nessa posição aqui, ó. Então, minha bolinha estava rotacionando sempre no sentido anti-horário, tá legal? Então, bolinha rotacionando sempre no sentido anti-horário. Então, congelei ela nessa posição. E aí vem a primeira pergunta. Nesse sentido anti-horário, a pergunta é: como é o vetor velocidade dessa partícula? Como é que eu represento, né? Então, o vetor velocidade, não sei se vocês lembram disso, ele é sempre um vetor tangente à trajetória, tá? Então, vamos lá. Vetor tangente à trajetória, eu estou fazendo ele aqui, ó. Então, esse vai ser o nosso vetor velocidade. Só que esse vetor velocidade é a velocidade do movimento circular uniforme. Eu quero a do MHS.
Só que, eu não sei se vocês lembram que lá na função posição eu falei para vocês que a função posição ela era uma projeção horizontal. O MHS é uma projeção horizontal do movimento circular. Então nós vamos pegar esse vetor velocidade e vamos projetar ele horizontalmente, tá certo? Então nós vamos trabalhar aquele nosso ângulo, que seria o ângulo θ aqui embaixo, não podemos esquecer dele, que ele é o que vai dar sempre a ligação com o tempo. Lembra disso? Então não podemos esquecer do ângulo θ aqui, hein, pessoal? Tá bom? Então olha lá, ó, o ângulo θ, que nesse momento nós temos com relação horizontal, que é o ângulo que vai nos dar a estrutura de tempo. E agora nós vamos trabalhar aqui dois eixos. Então eu vou trabalhar um eixo vertical e vamos trabalhar um eixo horizontal. Qual é o eixo desses dois que mais me interessa? É claro que é o eixo horizontal, né, turma? Tá? Por quê? Porque é nele que nós vamos fazer a projeção. Então, eu vou projetar esse vetor velocidade aqui, ó, na horizontal. Então, este vetor em vermelho que nós estamos vendo aqui, ó, é o vetor velocidade do movimento harmônico simples. É a velocidade do MHS. E esse vetor em azul que a gente tinha no começo era a velocidade do MCU. Tá legal? Só que para eu poder fazer essa projeção, eu preciso fazer o ângulo θ aparecer lá em cima. Será que eu tenho o ângulo θ aqui da velocidade com o eixo X? Ou eu tenho o ângulo θ da velocidade com o eixo Y? Isso é muito importante para nós, para fazer a construção desse vetor. Então nós vamos começar pensando assim, turma. Primeiro, olha para cá e se concentra junto comigo. Aqui eu tenho θ e aqui 90 graus. Então existe um ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo alfa. E lembrando que alfa e θ são complementares. Ou seja, alfa mais θ igual a 90 graus. Beleza? Bom, agora eu vou pensar na perpendicularidade que existe entre este eixo Y e este eixo X, que eu tracei aqui. Então, significa que este ângulo que nós temos aqui é o ângulo θ. Mas ainda não é o que me interessa. Só que nesse momento, eu gostaria de lembrar vocês que uma reta radial, que é essa reta em preto pontilhado aqui, ela forma 90 graus com uma reta tangente, que é o vetor. Opa! Se a reta radial forma 90 com esta reta tangente, então significa que dos 90 graus, aqui eu já tenho θ. Então, esse pedacinho aqui dentro seria alfa. Logo, como o eixo X e o Y são perpendiculares, então o ângulo que me interessa é este ângulo θ, que eu estou pintando aqui em cima. Lembrando, então, que esse ângulo θ é o ângulo formado entre a velocidade e o eixo Y. Tá? Só que como eu estou projetando essa velocidade em X e não em Y, então o que eu vou usar? Vai ser a velocidade do movimento circular uniforme multiplicada pelo seno de θ ou pelo cosseno de θ. Lembra de projeção de vetores, de decomposição de vetores? Lembra disso? Então a decomposição agora, nós vamos estar pegando esse vetor aqui em cima, que é igual a esse vermelhinho aqui, e ele é o cateto oposto a θ. Por isso que nós usamos seno. Tá joia? Então, a decomposição, ela fica mais por conta disso. Olha lá, ó. A velocidade do movimento harmônico simples é a velocidade do movimento circular uniforme multiplicada pelo seno de θ. Bom, eu espero que todo mundo viu, né, e tenha percebido que eu deixei um espaço aqui. Professor, por que tem um espaço aí? Porque nós vamos colocar um sinal negativo. E a pergunta é, por que o sinal negativo? Ué, porque nesse momento você tem um vetor
apontando para o lado dos números negativos. Olha aqui como o eixo nosso evolui. Esse eixo ele evolui positivamente para a direita. E esse vetor, nesse momento, está apontando para a esquerda. Então, eu fui obrigado a corrigir isso, colocando um negativo aqui. Tá? O resto agora é matemática, turma. É só lembrar que a velocidade do movimento circular uniforme, ela é V igual a ômega vezes o raio. Só que no nosso caso, nós vamos trocar o raio pela amplitude do MHS. Então, eu fico com V igual a ômega vezes a amplitude. Então, essa estrutura, ela entra aqui, ó. E para o seno, a única modificação que eu vou fazer é com relação ao ângulo θ. Se você observar o θ aqui, ó, ele pode ser dado naquela mesma estrutura que nós construímos quando nós estávamos estudando a função posição. Tá? Então, nós vamos fazer o θ sendo uma dependência temporal novamente. Beleza? Então, fazendo essas duas substituições, a nossa função velocidade, ela adquire essa cara aqui, ó. V fica sendo menos ômega vezes a amplitude vezes o seno de θ0 mais ômega t. Tá joia? Então, essa aqui é a nossa função velocidade. E mais uma vez, eu quero colocar aqui, destacar para vocês os elementos que são constantes nessa função, tá? Então, vamos colocar um asterisco? Então, novamente, ó, eu tenho aqui o ômega constante, o A constante, θ0 constante e o ômega constante de novo. Então, mais uma vez, você tem uma função em que as variáveis são o tempo, que faz o argumento do seno variar. O argumento do seno variando, o seno varia. E aí, o seno variando, a velocidade varia. Mas, no fundo, as variáveis são apenas tempo e velocidade. Só. Tá certo? Então, uma função trigonométrica. E, de novo, nós vamos fazer aqui uma análise dessa função para tentar entender como que ela nos mostra o vetor velocidade da partícula. Mas que partícula? A partícula que está se movimentando em MHS. Tá certo? Então, nós estamos fazendo aqui a função velocidade para o movimento harmônico simples, tá? Então, esse V que eu construí aqui é a velocidade do movimento harmônico simples. Desde o começo foi ela o nosso objetivo. É que nós estamos usando o MCU como base para chegar no MHS. Mas sempre o nosso objetivo aqui foi construir as funções do movimento harmônico simples, tá? Então, esse é aquele momento que você dá uma paradinha no vídeo para fazer as suas anotações. Vamos lá, então, pessoal? Beleza. Então, fazendo um estudo da função, para ver o que essa função mostra de interessante para nós, vamos lá. O que é que a função vai mostrar de interessante, né? Quais são os extremos dessa função? Então vamos começar aqui, ó, estudando a velocidade máxima. Pessoal, acho que a função está fresca aí na mente de vocês, eu não vou escrever ela novamente. Vamos fazer uma análise aqui. Se você pensar na velocidade máxima, a função era menos ômega A vezes seno, certo? Então, para a velocidade ser máxima, o seno tem que adquirir em módulo o seu valor máximo. Só que quando a gente fala velocidade máxima, nós entendemos um número positivo. Então, o seno precisa corrigir aquele sinal menos que tem na função. Então, a velocidade máxima, ela vira mais ômega vezes A. Só que para a função se tornar positiva, o seno, então, teve que ser um número negativo, e aí, então, esse seno negativo, ele corrige aquele menos da função, tá? E aí, a pergunta é, em que ângulo, ou em quais ângulos, qual ou quais ângulos a função seno adquire o valor menos 1? Então, lembra que agora nós estamos trabalhando com seno, né? O eixo dos senos é aquele eixo vertical, e o seno menos 1 ele vai bater lá embaixo, no 270 graus, né? Que nós chamamos de 3π sobre 2. Então, o θ, ele vai ser 3π
sobre 2 radianos. Tá joia? Então é nessa posição que o seno adquire o seu valor mínimo, né? Mínimo por conta de ser negativo, e aí esse valor faz com que a função seja máxima. Tá joia? Muito bem. Fazendo a função adquirir o seu valor mínimo, a velocidade mínima agora. Isso vai acontecer quando essa velocidade tiver o valor menos ômega vezes A. Então, mínimo por conta do negativo. E aí você tem o seno de θ sendo, então, o valor mais 1. Porque a função já tem um número negativo, não é verdade? Então, se eu deixar o seno com o valor 1, o negativo da função permanece e ele aparece aqui. Tá? Onde é que a função seno adquire o valor 1? Lá em cima, né, no 90 graus, então no θ igual a π sobre 2 radianos. Muito bem. E finalizando, então, a velocidade dessa partícula pode se anular? Velocidade nula? Vamos, antes de fazer a análise matemática, vamos fazer uma análise física aqui. Quando você joga um objeto para cima, verticalmente, onde é que a velocidade desse objeto se anula? Quando ele atinge a sua altura máxima, não é isso? Aqui é praticamente a mesma coisa, só que a nossa altura máxima ela não está na vertical, ela está na horizontal. Veja que a bolinha do movimento harmônico, se ela não zerar nos extremos, ela vai continuar andando, então aquilo não vai ser um extremo. Então, nos extremos do movimento, no x igual a menos 1 e no x igual a mais 1, eu vou virar aqui assim para vocês, né? Então, aqui x mais e aqui x menos. Então, nesses extremos, a velocidade tem que ser 0, tá certo? Então, vamos ver se a função responde isso para nós, se a velocidade realmente vai ser 0 nos extremos. Lembrando que esses extremos, nós vamos tirar aqui em função do ângulo, né? Então, seriam quais ângulos? O ângulo 0, o ângulo de 180 graus e o ângulo de 360, tá bom? Vamos ver se a função mostra esses valores para nós? Então, para a nossa velocidade ser igual a 0, a única opção é o seno de θ ser 0. E o seno de θ sendo 0, onde é que a função seno se anula? Em θ igual a 0, π radiano e 2π radiano. Então veja que essa função ela se anulou exatamente nos extremos, que é onde nós queríamos, onde na verdade nós verificamos, né, que realmente isso ocorre. Tá? Então essa análise da função velocidade, assim como nós fizemos também na função posição, ela é extremamente importante para você entender uma situação prática. A matemática prevê isso para nós. Então a função ela serve para isso, para você fazer previsões do que você quer saber a respeito da partícula, né? Simplesmente através da função. Tá bom? Então, onde é que ela vai ter velocidade nula, máxima? Onde é que ela vai estar em tal posição? Qual o instante para que essa partícula esteja com a sua velocidade no mínimo valor ou na metade do valor total? E assim vai. Tá bom? Legal? Muito bem. Então, vamos agora fazer a última parte, que seria sobre a função aceleração. Tá? Mas para estudar a função aceleração, a gente se vê na próxima aula. Obrigado, pessoal. Um abraço para todos. Até mais.